E a série, você pode adiantar quantos episódios vão ter ou tá ainda... Então, eu participei da sala de roteiro, a gente entregou o roteiro, eu sei que eles estão filmando agora. A Suzane, você tem aí a lista, né? Ó, Marina Rui Barbosa vai interpretar a Suzane von Richthofen, Carol Garcia é Elise Matsunaga, Felipe Simas é um dos irmãos Cravinhos, Anselmo Vasconcelos é o Roger Abdelmacir, Lucas Zoradovic é o Nardoni, Bianca Comparato, que é muito boa, é a Ana Carolina Jatobá, e Letícia Rodrigues é Sandrão. Isso. Elenco? É um elenco Muito bom, bom, hein? Elenco básico, E eu né? eu Tô participei começando. da leitura do roteiro, também fiquei um pouco impressionado com a interpretação deles, assim, tipo... Eu fiquei muito surpreso da Rui Barbosa nesse papel, de verdade. É muito diferente do que a gente tá acostumado a ver ela fazendo, né? Eu acho que ela vai surpreender. E Porque sai daquela zona de conforto, né, do que a gente está acostumado. E essa série ela vai mostrar o cotidiano desses personagens dentro de Tremembé, como eles interagem entre si, como eles estão ali cumprindo a pena. É uma série que ela é focada na rotina da penitenciária. depois desse romance com o Sandrão, que estava ali envolvido com a Elise, como fica a relação Suzane e Elise? Existiu Não, uma briga? elas ficam rompidas. Que elas chegaram a ser amigas em algum momento? Não, Tá. não. A Jatobá ficou amiga da Suzane, mas a Elise Matsunaga, por conta de se sentir traída, né, não fez amizade com a Suzane. Em algum momento elas chegaram a disputar uma liderança ali, porque o preso de mídia dentro de uma penitenciária, ele é muito ele é muito bajulado como se fosse uma celebridade mesmo, sabe? Então, essa pirâmide social que tem fora da cadeia tem também dentro da cadeia. E elas são consideradas, além de famosas, elas são consideradas ricas. Que elas, perto delas, elas eram mesmo, porque a maioria, a massa carcerária é formada pela base da pirâmide, são pessoas pobres. Então elas ficavam, por exemplo, bajulando, querendo lavar a roupa delas, querendo a Ana Carolina Jatobá, por exemplo, ela chega muito assustada na penitenciária porque ela matou uma criança, ela foi condenada por ter matado uma criança. Então, e esse tipo de crime não é muito bem visto pela população. Eu ia te perguntar isso, a gente sabe, né, por um pouco sobre essas regras, né, de que estupro, crime com criança, com filho, geralmente chega lá, né, o que a gente sabe pelo popular é que assim, chega lá, eles dão um outro castigo. Sim. Mas nesse caso de Tremembé, por serem também esses casos mais famosos, é o contrário. Independente do crime que você tenha feito, com quem seja, no Não, meio da fama... eles sofrem uma rejeição por parte da população carcerária. Porque Tremembé, qual é o perfil de Tremembé? Tremembé basicamente é crimes intrafamiliares contra a vida. E geralmente matou com muita crueldade. Por exemplo, você vê o Nardoni jogou uma criança pela janela. Então, ele, como é um crime de mídia, ele vai para lá. Mas aí, fora isso, tem um outro perfil também que é bem numeroso lá, que é policiais, porque eles não sobreviveriam numa outra penitenciária comum, filhos de policiais, médicos, jornalistas, advogados, celebridade, né? Porque tá lá o Robinho, Tá em Tremembé tá também? em Tremembé. Crimes de mídia, como o motorista do Porsche lá, o Fernando Sastre, que matou aquele motorista de aplicativo. Então, esses que têm um crime não é crime contra a vida, ou seja, eles rejeitam. Então, aí, como a Jatobá chegou lá porque matou uma criança, metade vai rejeitar e outra metade acolhe. Mas essa metade que acolhe, por exemplo, ela tem que pagar para essa proteção. Essas pessoas cobram proteção por quê? Porque elas consideram a, a Ana Carolina Jatobá rica e elas estão lá precisando de dinheiro e então elas começam a bajular. Entrando sobre a Ana Carolina Jatobá, muito se falou ali sobre essa relação dela com o Alexandre Nardoni. Como isso aconteceu depois da prisão dos dois e hoje, como isso está? O Alexandre Jatobá e a Ana Carolina, eles têm uma cumplicidade muito grande, né? Porque é uma cumplicidade de quem comete crime a dois mesmo. Sabe aquela cumplicidade de que, ainda mais que eles não confessam, né? Eles não confessaram. Até hoje eles não admitem que são responsáveis pela morte da Isabela Nardoni.
E a dinâmica da acusação do Ministério Público deixa muito claro que foi ela que começou fazendo uma esganadura na criança e ele terminando o crime jogando ela pela janela. Então, se a Ana Carolina Jatobá confessasse, porque ela tem uma participação menor no crime, né, se comparado em jogar a criança pela janela, e a perícia comprovou que ela jogou a criança pela janela, ela não morre na queda, ela morre a caminho do hospital, essa cumplicidade faz com que eles se dê a mão para sempre. Porque, por exemplo, se a Ana Carolina de Jatobá resolvesse confessar, mesmo que hoje, até porque tem essa dívida social com a família, né? Eles têm 2 filhos que agora são adultos e eles precisam explicar essa acusação. Eles dizem que é uma acusação, mas eles têm uma condenação, né? E no intrafamiliar é assim. Eu tenho 2 filhos e preciso explicar para eles como a irmã deles morreu. Inclusive, eles eram muito grudados quando eles eram crianças. Então, essa dívida social faz com que eles se dêem a mão para sempre. A gente jamais vai revelar a verdade. E assim, são filhos, né? A gente não sabe exatamente como que é essa relação hoje, mas assim, pelo que a gente sabe da história, pelo pouco que foi falado de perícia, essas crianças estavam presentes no momento da agressão. Sim, então, estavam na casa. A gente não sabe também o quanto. Dizem que num trauma você apaga muita coisa, mas pode haver, por exemplo, uma reviravolta, sei lá, um dos filhos resolver falar ou já teve essa... Porque hoje eles são adultos, eu não sei também com a justiça se eles podem, de fato, interrogar o filho. Eu acho que não faz nem sentido isso mais. Eu acho que agora virou uma questão familiar. Mas eu acho que partir daí para uma questão jurídica, eu acho difícil. Primeiro que eles já estão cumprindo pena em liberdade, ou seja, o grosso da pena já passou. Né? A última conversa que eu tive com o advogado do Alexandre Nardoni, o Podival, que é um grande advogado aqui de São Paulo, ele disse que eles iam tentar um procedimento jurídico para anular a pena, para reverter a pena, para provar, porque o casal até hoje diz que é inocente. Eles juram de pé junto que entrou uma pessoa no apartamento para roubar, e aí essa pessoa acabou encontrando a menina e jogando na janela. Essa tese nem é crível, porque um ladrão que entra para roubar uma casa, se ele se depara, não tem esse histórico na história criminal de lugar nenhum de um ladrão entrar numa casa para roubar, se deparar com uma criança de 5 anos, pegar essa criança, o apartamento era todo telado, né? Tipo, tela de proteção. O ladrão teria que achar uma tesoura dentro da casa. Essa tesoura estava numa gaveta lá na cozinha. Pegou a tesoura, cortou, jogou a criança pela janela e não roubou nada da casa. E a perícia comprovou que não tem registro, indício de que nenhuma outra pessoa esteve naquele apartamento. Mas eles sustentam até hoje que não foram eles que jogaram a menina pela janela. Você, nesse seu processo de pesquisa, né, tanto para a Suzane como para a Elisa, como do Francisco de Assis e tal, e de tanta entrevista, de tanto mergulhar nessas histórias, tem algum momento, não sei se já aconteceu nesses casos, de você se deparar com algo que a mídia não conhece, ou que a própria perícia não trabalhou, de você chegar em algum fato inédito, e aí qual é a sua reação nesse momento? Assim, você traz à tona, você vai pro livro, você fala, peraí, se não foi nesse assunto, isso aqui acho que eu não preciso entrar. Não, sobre esses fatos envolvendo o caso, a investigação, o inquérito, não, porque todos os livros que eu fiz até... Eu não tenho livro sobre a Ana Jatobá e o Nardoni. O que eu tenho de muita informação é que eu cobri o caso desde o primeiro dia até o julgamento e acompanhei a execução da pena deles, como jornalista, como repórter do Globo, do Correio Brasiliense, dos jornais por onde eu passei, eu acompanhei. Em relação aos livros, então tudo que eu tinha para falar do caso Nardoni, eu já publiquei nesses veículos de comunicação. Em relação ao livro da Suzane e da Elise e do Francisco de Assis, como eles são réus confessos, eles confessaram o crime, e quando você confessa, você tem que ajudar na investigação, tem que colaborar com a investigação para poder obter os benefícios da confissão, então são casos fechados. É difícil ter algo surpreendente em relação ao caso em que os réus estão confessos. A Flor de Lis, que é a terceira biografada do boxe Mulheres Assassinas, ela não confessa até hoje, mas os filhos que dizem que mataram o pastor Anderson confessaram. Então são casos muito redondos em que a investigação é muito robusta, é muito bem feita.